Pessoas de sucesso fazem melhores perguntas e, como resultado, logicamente, obtêm melhores respostas. Essa é uma frase de Tony Robbins, referência em liderança, e tem tudo a ver com o foco do nosso módulo 3, que vai abordar a principal novidade dos questionários do CDP, que foram lançados em 2018, que são as perguntas setoriais. No lado do reporte, essas informações setoriais permitem uma maior comparabilidade entre empresas de um mesmo setor, o que é algo que está sendo cada vez mais demandado pelo mercado, em especial pelos investidores. Seja mensurar a intensidade de emissões de CO2 por tonelada de aço, a quantidade de água necessária para a produção de eletricidade numa termoelétrica ou numa hidrelétrica, ou a quantidade em hectares de habitats sendo restauradas por uma empresa de papel e celulose, no módulo 3 a gente vai olhar para métricas, riscos e oportunidades específicos para cada grupo setorial abordado pelo questionário CDP. Você está pronto? Então vamos embora. A partir de 2018, o CDP incorporou nos questionários Clima, Água e Floresta perguntas que são específicas para retratar as características, os desafios, a realidade de setores que são tidos como os mais cruciais na relação com o capital natural. No momento em que o gestor for preencher as suas informações no site do CDP para baixar o questionário, ele já vai ter que colocar qual o seu setor de atuação. Com isso, o sistema, a plataforma, automaticamente já seleciona algumas questões que são específicas e que vão ser incorporadas no questionário a ser respondido. Para baixar esses questionários, você pode usar esse link aqui, que é da plataforma do CDP. Mas afinal, de onde vem essa mudança? Bom, esse não é apenas uma demanda do mercado investidor, como eu disse para vocês. É também um esforço global para o alinhamento de várias diretrizes e metodologias de relato corporativo. Então, é um esforço capitaneado pela TCFD, junto com a ONU, e que busca ter um alinhamento na forma de abordar questões empresariais que seja possível de ser aplicada não só para o CDP, mas também para o GRI, para o reporte sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para o reporte sobre metas relativas ao Acordo de Paris, Dow Jones Sustainability Index, entre várias outras métricas de reporte corporativo. Se você é da área de sustentabilidade de uma grande empresa, sabe da importância desse alinhamento. Quantos e quantos meses você não ficou dedicado 100% do tempo apenas ao reporte e reduziu o seu tempo, da sua equipe, um tempo precioso para realmente implementar mudanças que vão direcionar a sua empresa no caminho do desenvolvimento sustentável. Ou seja, com esse alinhamento vai ficar muito mais fácil reportar, com qualidade e transparência, e vai sobrar mais tempo da equipe para implementar mudanças internas. Sensacional, né? Mas então, para resumir, qual a importância do reporte setorial? O CDP entende que cada empresa é um universo em si só. Cada empresa tem uma relação específica de impactos e independências com o capital natural. Essa relação acaba se desdobrando em questões bastante intrínsecas relacionadas a riscos, a oportunidades e, principalmente, as métricas utilizadas para gerenciar, monitorar e reportar os programas e projetos de gestão implementados. Além disso, as novas métricas do CDP visam um olhar de futuro. Só para exemplificar, questões como modelagem climática e precificação do carbono vão ter um papel e uma importância muito maior dentro dos questionários, no caso de mudanças climáticas. E o objetivo é provocar o gestor para que ele possa incorporar no seu dia a dia um pensamento de longo prazo. Esse pensamento ele é fundamental para que a sustentabilidade possa fazer sentido no ambiente de negócios. Portanto, pessoal, para resumir o que eu falei até aqui, os principais benefícios do reporte setorial são: permitir que as empresas obtenham uma visão mais profunda sobre os impactos da sua própria operação, mais profunda e também de mais longo prazo; permitir que as empresas tomem decisões mais conscientes por estarem melhor informadas; permitir comparações mais significativas entre empresas do mesmo setor, isso por conta dos clientes e investidores, né, que buscam isso, e permitir maior compreensão dos riscos e oportunidades específicos de cada setor. Então, o reporte setorial é uma novidade, lançada em 2018, e que foi iniciada com 4 grandes grupos setoriais, como estão apresentados aqui na tela. São eles: o grupo setorial de energia, transporte, materiais e agricultura e uso do solo,
e eles vão ser abordados cada um em uma aula específica ao longo do módulo 3. Os grupos setoriais é o resultado da fusão de setores que têm práticas produtivas semelhantes e que têm uma exposição muito grande a riscos relacionados, seja a questões climáticas, a questões hídricas ou a questões florestais. Para facilitar a identificação das perguntas setoriais, elas são marcadas no questionário com a sigla específica de cada setor. Então, no setor de energia no grupo setorial energia tem 3 subsetores. O setor de óleo e gás, ele é marcado pela sigla OG. O setor de carvão, ele tem a sigla CO, e o setor de energia elétrica, a sigla EU. O setor de transporte, ele é composto pelos serviços de transporte e pela indústria automobilística, ou seja, as empresas que produzem os veículos. Os serviços de transporte são marcados pela sigla TS e a indústria automobilística pela sigla TO. No setor de materiais, nós temos químicos, metais e mineração, aço e cimento. Vocês vão ver ao longo das aulas que também tem siglas específicas. E agricultura e uso do solo tem 3 grandes setores. O setor de alimentos, bebidas e tabaco, que são os grandes processadores das commodities. Tem o setor produtivo, de commodities agrícolas. E, por fim, o setor de papel e celulose, ou o setor florestal. Vai ficar isso muito claro para vocês ao longo das aulas do módulo 3. Bom, mas não são todos os questionários que apresentam questões setoriais para todos os grupos setoriais. Não faria sentido. Houve uma discussão sobre a materialidade, até que se chegou a uma proposta que passou pela consulta a vários stakeholders, e essa tabela, apresentada aqui no slide, apresenta exatamente isso. Enquanto que o setor de transporte, ele só tem perguntas setoriais no questionário de mudanças climáticas, como está aqui apresentado, o setor de agricultura, ele é exatamente o oposto. Pela sua diversidade, pela sua dependência e impacto de grandes proporções no capital natural, ele tem perguntas setoriais tanto no questionário de mudanças climáticas, quanto no questionário de recursos hídricos, quanto no questionário relacionado a florestas. Os outros 2 setores que eu citei, na verdade são grupos setoriais, o grupo setorial energia e o grupo setorial materiais, eles têm perguntas específicas em 2 questionários, mudanças climáticas e recursos hídricos. Com certeza, você, gestor, que já passou pelo reporte, já passou pela experiência de ser analisado e pontuado, está se perguntando como é que essa mudança vai impactar no scoring do CDP. Tem sim um impacto. As perguntas tratadas como mais materiais para cada setor vão ter pesos diferenciados. Esse tópico é um tópico bastante técnico, com muitos detalhes. No site do CDP e na nossa apostila, a gente vai direcionar vocês para os documentos de base para quem quiser entender um pouco mais dos impactos do reporte setorial para fins do scoring. É só dar uma olhada lá. Então vamos falar sobre a agenda do nosso módulo 3. A gente tem 5 aulas ao todo. Essa é a primeira aula, uma aula introdutória. Depois a gente tem a aula 2 do grupo setorial de energia. Aula 3, grupo setorial transportes. Aula 4, grupo setorial materiais. E por fim, aula 5, no grupo setorial da agropecuária. Vocês vão notar que nessas aulas a gente dá uma importância muito maior aos passos de mapeamento de riscos e oportunidades e ao passo de estabelecimento de métricas para gestão. Isso porque esses 2 passos, lembrando do módulo 2, são 4 grandes passos. Então, de novo, governança, estabelecimento da governança, mapeamento dos riscos e oportunidades, gestão dos riscos e oportunidades, estabelecimento de metas e métricas. Então, o passo 2 e o 4 vão ser aqueles que são abordados em profundidade, porque são aqueles que, segundo a TCFD, são os mais importantes para um olhar setorial. Isso não quer dizer que governança e gestão de riscos e oportunidades não são importantes. São sim importantes, mas a gente entende que o conteúdo deles já está muito bem abordado no módulo 2. Então, por acaso, ficou com alguma dúvida relativo a esses 2 passos, é só dar uma checada lá, seja na videoaula, seja na apostila que está na nossa plataforma. Perguntas, por mais simples que possam ser, desencadeiam processos ricos de reflexão dentro de uma empresa. Muitas vezes ficamos tão ocupados em resolver coisas, como reportar para uma série de plataformas, que não percebemos a importância de fazer perguntas e de fazer reflexões para que essa reflexão possa melhorar a gestão, os processos de uma empresa. Que tal, então, uma reflexão? Quais são as perguntas que podem promover uma melhora na gestão estratégica da sua empresa? Pense um pouco aí e a gente se vê na aula 2. Até breve.